Nós vamos estudar a palavra de Deus, nesse tempo agora de edificação, e eu quero convidar a igreja para isso, a abrir no livro de Êxodo, capítulo 33. Nós vamos ler aqui, no capítulo 33. Quero fazer essa leitura, irmãos, até o verso de número 16. Assim diz a palavra do Senhor, ouça com atenção. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para a terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear. E nenhum deles vestiu seus atavios ou enfeites. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de te fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava orar numa tenda. Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía da tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um de pé à sua tenda, e olhava pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à sua porta da sua tenda, e adorava ao Senhor. Falava Deus com Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós temos um relato de Tozer, um grande autor de espiritualidade e teologia do último século, que foi alguém que influenciou bem A.W. Tozer, trazendo aqui para o nosso português. Ele disse uma frase numa crítica ao protestantismo de seu momento, de seu tempo, e resumindo a última fala de uma crítica severa que ele faz, porém com muita piedade e firmeza bíblica, ele diz que falta-nos reverência. Repito, em minhas palavras, em minha ênfase, perdão. Falta-nos reverência. E ele continua explicando. Não porque somos livres do Evangelho, mas porque Deus está ausente e não temos nenhuma percepção da sua presença. Fecha aspas. O que esse autor de espiritualidade estava falando tem a ver com uma frieza evangélica, comunitária, pessoal e coletiva.
de que alguns ajuntamentos são tão vazios de Deus, de invocação, que ele simplesmente não está se manifestando, não está sendo ouvido, porque não está sendo pregado, não está sendo experimentado. Mas a crítica dele não é a Deus, é a nossa falta de sensibilidade a Deus, porque estamos frios, corrompidos e em pecado, cauterizados. E o pecado tem esse poder de nos tirar a sensibilidade da presença do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ficando num primeiro momento apáticos, num segundo momento desinteressados, num outro momento críticos. Essa é a progressão. Em qual estágio você está? Em experiência com Deus, em intimidade com Deus, de percepção da sua presença. E olha, a presença de Deus percebida, a sua palavra ouvida, como quem se alimenta todos os dias, traz a nós discernimento. Nós fazemos escolhas influenciados pela presença do Espírito Santo e pela palavra de Deus, que nos leva a esse Espírito, a essa palavra. Tozer falou isso há um século, e essas palavras precisam ecoar ainda no nosso meio, precisa bater no nosso coração, precisa nos sacudir. Qual a nossa temperatura? Como está o nosso ritmo com Deus? Antigamente os teólogos liberais eram acusados de procurar eliminar doutrinas que acentuavam a distância entre Deus e os homens. Os teólogos liberais, irmãos, são aqueles que também, sobretudo do século XIX para cá, onde a coisa realmente engrossou o caldo, vamos dizer assim, tentaram demitologizar a Bíblia, que na visão deles, teólogos, tá? Não são cientistas ateus, são teólogos, mas tentaram olhar para a Bíblia como apenas literatura secular, literatura comum. E então tudo quanto tinha sobrenatural deveria ser entendido, não retirado, mas entendido como mito. Então, reconhecendo como mito essa ideia de um homem ser engolido por um peixe, essa ideia de cair fogo do céu, essa ideia de Deus criar um mundo, essa ideia de demônios no meio de anjos conversando numa reunião com Deus por conta de um cara chamado Jó, essa coisa de um homem passar barro no olho do outro e esse outro cego passar a ver. Todas essas histórias, todos esses relatos são parte do folclore judaico, milenar, porém folclore, mito, lenda. Então, eles, reconhecendo essa base, entendendo isso, olharam para a Bíblia como literatura. E nessa tentativa de demitologizar a Bíblia, então, pegavam esses relatos sobrenaturais e desencorajavam a crença neles tal como estavam relatados e tal como a comunidade judaica antiga acreditava. Só uma explicação breve: até hoje nós temos liberalismo cristão. Quando teólogos vêm nas suas pregações, hoje tem internet, pregações de muitos hoje são expostas a quem quer que seja, e nós vamos percebendo alguns lances, alguns flashes de liberalismo. Hoje não é bonito ser liberal, então os liberais hoje são camuflados. É difícil perceber. A pregação vem e você tem que ter uma sintonia fina para pescar, porque vem uma palavra de atualizar a Bíblia aqui, esse texto não é bem assim, isso aqui talvez não serve para hoje, a gente precisa ver à luz do nosso tempo, e a coisa vem sutil. Antigamente não, esse aqui que eu estou lendo, essa citação aqui não, a coisa era, teólogo liberal era liberal, tinha orgulho de ser, e era bom, que a gente já entendia como lobo logo. Hoje não, está em pele de ovelha, é difícil ver os falsos mestres e identificá-los como tais. Mas nós precisamos de ouvidos de ovelha de Jesus, que crê na Bíblia e que conhece a Bíblia, para poder identificar isso. Mas, deixa eu continuar essa leitura para os irmãos. Antigamente, então, eles eram acusados disso, de tentar afastar ou eliminar as doutrinas
que mostravam que Deus é diferente da gente, que Deus é santo e a gente não, que Deus é poderoso e nós somos meros humanos. Hoje tem teólogo na internet falando que nós somos o centro do coração de Deus. Queridos, o centro do coração de Deus é a sua própria glória, é o seu nome. Ele nos ama e muito, mas esse amor é para que a gente o reconheça como santo. O alvo é Ele. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente escuta na internet. Por exemplo, distinguir criador e criatura. Outro exemplo de uma doutrina que os teólogos liberais não gostam: pecado original em Adão que contamina toda a raça humana, inclusive você e eu. Julgamento, ira e a eliminação predileta, inferno. Queridos irmãos, quantos não creem na existência de um mar de fogo para condenação eterna? Olha, eu sou o primeiro da fila se o problema é entender que isso é desagradável, indigesto e desesperador. É mesmo. Eu penso assim. Mas eu creio na palavra de Deus como palavra de Deus. E o nosso próprio Senhor Jesus deixou bem claro que há um juízo vindo, que há uma condenação a todos quantos estão fora do seu nome e da sua graça. Esses são assuntos indigestos para a teologia que não crê na Escritura. E foi por isso que um teólogo chamado Richard Neyburn caricaturizou a perspectiva liberal no princípio do século da seguinte forma, abre aspas: um Deus sem ira levou homens sem pecado para um reino sem julgamento pelas ministrações de um Cristo sem cruz, fecha aspas. E isto está sendo pregado até hoje. Até hoje. O importante é a gente ser feliz agora. O importante é nós usarmos a espiritualidade para nos encontrarmos e termos a melhor vida possível. Isso está sendo pregado e pessoas estão com seus egos massageados caminhando para a condenação, porque não passaram pela voz do Evangelho da cruz de Cristo, um Cristo que sangra para perdoar pecados que precisam ser perdoados, senão uma condenação vem. Há pecados, e todos eles, que precisam ser perdoados, senão serão condenados. E o que Cristo fez? Ele recebeu a condenação, por isso ele morre na cruz. Cristo não deixou a dívida como que não paga, perdoada no sentido de não precisa pagar. Ele pagou, é este o tipo de perdão que Cristo nos dá. Isso está claro para a amada igreja? É esse o tipo de perdão que Ele nos dá. Ele paga. Então, se eu não estou no crédito do Cordeiro, eu estou devendo. E a conta vai chegar. Havia desaparecido tudo aquilo que era ofensivo. Afinal, o otimismo e o progresso eram os princípios reinantes da cultura. E eu termino aqui esse trecho desse livro que estava analisando o coração diante dessa situação, a teologia diante dessa situação que lida com um Deus santo em face de pessoas pecadoras. O que você pensa sobre isso? Eu quero agora chegar ao texto com os irmãos, no intuito de ser breve na análise, até porque o pulmão ainda está limitado. Irmãos e irmãs, o texto aqui é do Êxodo. Êxodo do quê? Para aqueles que estão completamente perdidos na narrativa bíblica, Deus libertou o povo dele do Egito, depois de 400 anos escravos lá no Egito. Agora Deus usa Moisés para tirá-los de lá e levá-los a Canaã, uma terra que Deus vai dar para eles, e esse é o comecinho da narrativa aqui. Disse Deus a Moisés: eu vou levar vocês para lá, e lá eu vou tirar todos esses povos. Você viu que os heteus, os heveus, os jebuseus, eu vou tirar eles para que vocês entrem. E essa terra vai ser de vocês. Era uma terra maravilhosa. Deus estava dando casa para o povo dele que viveu tantas gerações escravos. Essa é a narrativa do Êxodo, tá? Êxodo significa saída do Egito rumo a Canaã. E o Pentateuco então foca nisso, na criação do mundo, no envio de Deus a partir de Abraão, né, para que ele então faça um povo surgir. E Moisés agora
é o penúltimo líder antes de Josué. Josué é quem conquista a terra, e então o povo vai morar naquela terra. E chega o livro de Deuteronômio, que fecha o Pentateuco, para nos mostrar sobre as leis de Deus que precisam ser obedecidas. E ali o povo deixa de ser então nômade e passa a viver em família. Esse é o Pentateuco, basicamente, passando pelos rituais de Levítico, tá? É bem aqui um resumo bem grosseiro, mas basicamente é isso. Então essa saída e essa peregrinação ela é muito preciosa para a teologia bíblica, porque Deus está se revelando a pessoas que não o conhecem. 400 anos de Egito, a maior potência, a maior beleza cultural que existia, que inclusive precisa ser avaliada hoje, de trás para frente, e admirarmos aquela cultura. A matemática avançada, a engenharia, a arquitetura, o artesanato, o trabalho com metais, com ouro, com outros materiais metálicos polidos, o trabalho com couro, os pigmentos, a caligrafia e tudo que eles desenvolveram de arte naquele mundo tão antigo. Porém, sem Deus, um mundo sem Deus, sem o Deus de Israel, porque Deus eles tinham mais de 300. Então Deus decide se revelar, humilha cada um daqueles deuses nas pragas do Egito. Quando ele escurece o sol, por exemplo, ele está humilhando um dos maiores deuses, que é o Deus Ra. O Deus Ra é um antropomorfismo entre corpo humano, cabeça de águia e o sol na cabeça. Na habilidade humana, nos olhos altivos e absolutos da águia, e no sol que tudo brilha e dá a vida. Imagina esse Deus. E Deus faz assim com o sol: eu escureço o Egito. Deus queima as plantações. Deus corrompe o rei Nilo, que é o rio que fez o Egito ser o Egito. Deus macula o seu comércio com gafanhotos, com moscas, com rãs, sapo. Deus humilha cada uma das representações divinas no Egito para dizer ao Egito: eu sou, e não há outro. É o que ele revela a Moisés, ao se revelar. E Moisés então é chamado para tirar aquele povo debaixo dessa mão poderosa, desse Deus que se revela. Mas Deus não fez apenas isso ao povo que estava saindo do Egito, o povo hebreu, o povo dele, que ele decidiu que era o povo dele, descendente de Abraão. Ele também deu Gênesis de presente. Os irmãos já pararam para pensar quem foram os primeiros leitores de Gênesis? Esse povo que já não se lembrava quem é o Deus de Israel. Deus então diz: eu vou contar para vocês, é do meu interesse me mostrar para vocês. Deus nunca nos propôs que a gente desbravasse para conhecê-lo, Ele sempre se entregou. Deus se auto-revelou, e Ele então agora dá Gênesis de presente para aquele povo, e o Êxodo está sendo escrito. Depois, os sermões de Moisés serão o livro de Deuteronômio. Esse é o povo que recebe a Bíblia, o Pentateuco, a Torá em primeira mão, que é um presente de Deus, dizendo: prazer, eu sou o Deus da sua vida, e além de mim não há outro. Deus está mostrando quem Ele é para esse povo. Infelizmente, o povo é o povo que é. Esse povo é como o povo de Deus hoje. Esse povo é como o povo de Deus da época de Tozer. E nessa peregrinação de tamanho livramento, eles abrem pelo menos 7 grandes murmurações contra Deus e a sua providência. Até a comida sobrenatural que Ele fazia descer do céu, eles reclamavam. Tiveram saudades das cebolas do Egito. Olha, irmãos, tem um restaurante australiano aqui em Goiânia que eu gosto muito da cebola. Mas esses irmãos tiveram saudades das cebolas do Egito. Queriam voltar para lá para serem escravos?
receberem chicote, perderem a perspectiva de povo, de nação, de ter a própria identidade por conta de cebola. Claro que era muito mais do que cebolas. Aquele mundo era deslumbrante, mas éramos escravos ali, se eles nos representam. Às vezes nós preferimos uma condição completamente vazia de Deus, mas cheia de luxo. Esses irmãos queriam voltar, alguns sim, e as murmurações dizem respeito a isso. A peregrinação demorou, porque eles não estavam encontrando deleite e confiança em Deus. Deixa eu te falar o que mais me assusta nessa peregrinação. Tem um verso que revela algo para nós sobrenatural, que diz que as sandálias não se rompiam e não se desgastavam. Isso não te assusta, não? Irmãos, eu olho para esse relato e eu vou te falar uma coisa: eu tremo. Sabe por quê? Porque a única possibilidade de caminhar 40 anos, uma vida, e não ter os pneus do carro gasto, é guardado na garagem, é sem sair do lugar. E o pecado pode fazer com que a nossa vida não saia do lugar, que a gente não chegue, mesmo nos locais onde Deus quer nos levar. Deus está conduzindo o povo para Canaã e falou que vai levar, e se Ele falou, Ele vai levar. Então, pastor, tá tudo bem, tá mesmo, Ele vai levar, mas nós podemos perder de vista o que Ele está fazendo e a bênção que podemos ter. Esse povo estava perdendo de vista, porque eles só ficaram andando em círculos por juízo de Deus sobre o coração deles. E isso me ensinou algo há muito tempo atrás, que eu formulei em frase, e tenho repetido isso a mim e às ovelhas do Senhor Jesus que me acompanham. A bênção vem quando o coração está pronto. A bênção vem quando o coração está pronto. Muitas vezes nós nos recusamos a estar preparados para a bênção, e ainda assim queremos a bênção. A bênção vem quando nós estamos prontos para recebê-la. E isso não diz respeito a mérito, diz respeito a pessoas curvadas diante de Deus, felizes com a sua condução, que têm deleite nele, que o conhecem. Isto é a preparação do coração. Porque nós fomos feitos para Deus, e o nosso coração só descansará quando estivermos com Ele. A bênção vem quando o coração está pronto nele. Esse povo tinha muito que ser preparado. Então Deus o deixou andando por 40 anos, sem suas sandálias se desgastarem, porque o coração não estava pronto. Como é que você está? Como é que está seu coração? Como é que está sua vida com Deus? Deus tem aliança com você se você creu em Jesus Cristo. Isso é inquebrável. Ele vai te levar para a morada eterna. Vai. Pastor, uma vez salvo, salvo para sempre? Sim. Então eu posso sair e fazer o que eu quiser, pecar do jeito que eu quiser, que eu vou ser salvo? Sim. Pode. Você quer? É isso que você quer? Depois de conhecer o Salvador que te perdoa dos seus pecados e morre numa cruz para te perdoar, é isso que você quer? Se é, então vai. Mas eu duvido muito que você volta. E eu duvido muito que essa obra foi feita na sua vida. Porque Jesus não apenas bate um carimbo no meu passaporte, Ele habita em mim. E seu Espírito Santo habita em mim. Me convence do pecado e do juízo.
Me guia à verdade, me dá deleite na sua presença, me traz relacionamento, perspectiva, esperança, alguém com quem andar e amar, alguém de quem eu recebo amor e percebo soberania e afeto, alguém em quem confiar para sempre, alguém para ser o meu maior tesouro, o meu maior amor. Eu sei que muitas vezes nós amamos tantas coisas mais do que o Senhor. Mas essa é a proposta dele. Esse povo então está num desses momentos. E Deus, gracioso que é, chama Moisés para uma conversa. Moisés, repito, vai, sobe daqui, tu e o teu povo, que eu tirei da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Verso 2: enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus e todos os outros povos ali. Irmãos, Deus está dizendo: Moisés, a minha palavra não volta atrás. Eu prometi que vou levar vocês para Canaã e vou levar. Mas nesse momento, eu vou preparar um anjo para ir com vocês. E eu vou tirar os seus inimigos. Em outras palavras, estava dizendo que ia derrotar aquelas pessoas através do povo de Deus, que deveria ir à luta contra eles. Era mais um teste de dificuldade de fé que viria. Mas aqui nesse ponto, Deus está dizendo: eu não volto atrás com a minha palavra, eu vou levar vocês para lá. Mas eu mesmo não vou. Eu estou conversando com os irmãos sobre o seguinte tema: quando Deus não quer estar perto de você, quando Deus não quer estar comigo, Ele está dizendo: Moisés, vai dar tudo certo, eu é que não vou com vocês, porque se eu for, eu vou consumir vocês no caminho. Deus é santo e não tolera o pecado. Deus é santo e não tolera a corrupção, o desprezo, o enamoramento com o mundo no nosso coração. E disse ainda: tira os enfeites, tira os brincos, tira os colares, vocês não estão em festa. Eu estou desgostoso com vocês. Eu não quero estar no meio de vocês. Eu não quero os seus louvores. Guarda o instrumento e cala a boca. Eu não quero ouvir a canção de vocês. Eu estou repetindo frases de outros momentos de juízo do Senhor, porque a postura do Senhor é a mesma. E esse Deus é o Deus que estamos adorando, o mesmo que não muda, o mesmo santo, o mesmo justo, o mesmo puro, o mesmo distante, também o mesmo perto, amor, bom, que se revela, o mesmo Deus. Esse Deus não muda, e Ele está se revelando aqui algo que vale para hoje. Mas, eu lendo esse texto penso: ok, é o Deus que fez chover fogo, que trouxe o anjo da morte lá no Egito, que fez o que fez, está falando que vai ter um anjo agora aqui e que vai dar tudo certo. Irmãos, para mim, está valendo. Minha mãe está aqui hoje, tem uma oração que a gente sempre fez assim em família, vira e mexe, né? Que era assim: Deus, acampa os teus anjos aqui ao redor do carro enquanto a gente está viajando. Depois eu aprendi que anjo só anda até 140 mais ou menos ali no máximo. Tá? Passou disso, a asinha não vai. Tá? Então toma cuidado. Mas a gente fazia essa oração e até teve alguns momentos pentecostais na nossa história, né? E teve um desses momentos, agora eu não sei se era relato de aconteceu com um vizinho, sei lá, uma coisa assim, que disse que nem sei como é que coletou esse testemunho do bandido, né? Essa história deve ser falsa. É o seguinte, tem história de crente aí. Aí, talvez minha mãe vai lembrar disso. Minha memória funciona para coisas assim, às vezes não tão relevantes. Eu lembro. Que era assim, a pessoa orou e falou assim: Deus, acampa teus anjos aqui que eu vou viajar, protege a nossa casa.
E disse que uns ladrões entraram ali, uns criminosos, e saíram correndo. Um saiu correndo porque disse que viu um gigante e as portas todas sujas de sangue. E aí ele saiu correndo. Aí, como eu disse, eu não sei como é que colataram esse testemunho, mas essa era a história. Eu estou lembrando dessa história agora, estou contando para os irmãos, mas se é verídico ou não, anjo basta. Irmãos, se Deus mostrou que tem um anjo ali, eu estou tranquilo. Você não está, não? Imagina você viajando e percebendo ali um anjinho. Anjinho nada, né? Porque anjo é assustador. Já percebeu os anjos na Bíblia? Lá em Ezequiel. É de cair com o rosto em terra. Imagina um anjo com a cabeça de um touro cheio de olhos, com várias asas, andando como que relâmpago. Existe anjo assim, chegando à frente daqueles povos, para tomar aquela terra em nome do Deus de Israel. Para mim basta, para você não. Para Moisés não bastava. Às vezes a gente se contenta com um sinalzinho. Deus manda um sinal para uma decisão difícil, e aí tem crente que procura graveto brilhando. Você é dessa época? Eu sou. Fui para o monte e tinha uns irmãos ali presbiterianos procurando graveto brilhando, ou para Deus mostrar uma estrela que brilhava mais. Só não vou falar o nome, mas aconteceu. E estava eu lá, não preciso disso, não vi, mas também a graça me basta. Coisa de adolescente crente. Mas, irmãos, às vezes um sinalzinho nos basta tanto, né? Deus falou que ia ter um anjo, o anjo, e para Moisés não bastou. E agora, daqui para frente, a cena é em Moisés, e vai ter um recorte aprofundado em Moisés. Deus está conversando com ele, e o narrador, que talvez seja o próprio Moisés, cuida de nos apresentar uma cena sobre Moisés, que acontecia sempre. É como se o narrador estivesse querendo dizer, vem comigo, deixa eu te contar um flashback. Quem é Moisés e Deus juntos? Deixa eu te contar sobre o relacionamento desses dois. Então, o narrador começa a nos falar que quando Moisés entrava na tenda, Deus descia. E quando ele descia, todo mundo saía da sua tenda para olhar o que estava acontecendo, falando, Deus vai chegar e vai conversar com Moisés, e depois Moisés vai nos trazer a palavra de Deus. E era exatamente o que acontecia. E o narrador está narrando para a gente uma coisa de memória, dizendo, gente, querendo que o leitor saiba, Moisés falava com Deus face a face como qualquer um fala a seu amigo. Esse é o relacionamento dos dois. E isso é um detalhe importante, um recorte para a gente entender o que Moisés vai pedir agorinha. E Deus está dizendo, eu não vou, porque vocês estão em pecado, e se eu for, vou consumir vocês. Moisés não se contenta com o anjo. E então o povo chora. O povo chora por conta dessas más notícias. Estavam com atavios de festa, murmurando, mas felizes, acostumados, acomodados. E Deus agora se revela dizendo, tira os atavios, vocês não estão em festa. E Moisés e o povo chora. O coração começou a ser tratado. Como Deus expôs para eles a realidade do próprio coração. O porco sabe que está enlameado. Tem que dar um bom banho nele, para ele perceber que estava sujo. E apesar da comparação não muito inteligente, às vezes a gente não percebe que está sujo. Às vezes a gente não percebe que está fedendo. Precisa de alguém com muita intimidade ou com falta de sensibilidade
dizendo: está precisando de um banho, você está fedendo. Às vezes nós não sabemos que estamos sujos, e eu estou falando do pecado, da nossa espiritualidade, porque os pecados que nos encardem pela repetição, pela rotina. Qual o pecado que tem te perseguido ao longo dos anos? Este é sobre o qual vem o juízo. Este é o qual você, não estou dizendo que os outros não são importantes, tá? Mas eu estou falando que aqueles que nós vamos guardando de estimação na rotina, é esse que nos tiram a sensibilidade. Porque aqueles pecados de rompante, eventualmente, de uma ira por conta de uma situação ímpar, de um desgosto por conta de algo pontual, aquilo é gritante para nós, é marcante, aquilo nos consome. Mas tem alguns pecados que nos acompanham diariamente, pelos quais já nem pedimos perdão mais, ou já nos acostumamos a pedir perdão de qualquer jeito. Esse nos encardem, nos insensibilizam, e nem percebemos mais que estamos sem Deus e com nenhuma noção da sua presença. Como está o seu coração? Como que está a sua higiene espiritual? Deus começou a tratar o coração, a mostrar para eles o caminho que estavam andando. E ao fazer isso, Moisés então ora a Deus. E ele vai falar com Deus. E ele então disse: o Senhor me disse: faze subir esse povo daqui, porém não me disse quem vai subir comigo. Contudo disseste. Mas o Senhor me disse outra vez. Moisés está lembrando o que o próprio Deus diz outras vezes. A palavra de Deus no passado, a palavra que Deus já deu, livros antigos. Contudo o Senhor mesmo me disse: conheço você pelo seu nome, e eu achei graça em ti aos meus olhos. Agora, pois, Deus, se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. Checkmate. Vou falar isso com muito temor, mas Moisés deu um checkmate em Deus. Deus ficou sem saída. Moisés pega a palavra de Deus e disse: Deus, deixa eu tentar traduzir para os irmãos o que Moisés está falando aqui, embora seja bem claro. O Senhor disse que conhece o meu nome, e que conhece porque decidiu graciosamente se revelar a mim. Eu achei graça aos teus olhos. Graça é um favor não merecido. Moisés está dizendo: Senhor, nunca foi no mérito, eu nunca mereci, e mesmo assim o Senhor tem cuidado de mim com graça, mesmo assim o Senhor tem me favorecido. Permita-me conhecê-lo mais, se revela mais, me mostra o teu caminho. Em outras palavras, nos fala o que a gente tem que fazer, Senhor. O Senhor nos disse lá atrás, fala de novo. O Senhor me encontrou sujo, incrédulo, e me consertou, conserta de novo. Faz de novo, orienta mais uma vez. Permita-me conhecer o teu caminho. E se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache, permita-me acrescentar, mais graça aos teus olhos, porque ele pede mais graça. Moisés entendeu muito bem lá atrás, e está usando agora na sua oração,
que na graça não tem limite. Porque é pela graça. Eu vou fazer uma comparação, e as comparações são péssimas, porque elas empobrecem muito o assunto principal. Mas se você tivesse o que um ganhador dessa semana no Shopping Flamboyant, a vitrine de Goiás, 100 mil reais em compra foi o prêmio dele. Saiu a foto do Felizardo ali nas redes sociais. 100 mil reais em compra. Ele tem 100 mil. A gente já pensa, o que eu faria? Mas é 100 mil. É muita coisa, né? Hoje em dia dá para comprar um Celtinha usado. Mas é 100 mil para você gastar no Flamboyant. Uma hora chega 100 mil e acabou. E se o prêmio fosse: você pode levar o que quiser de graça? Qual é o limite? Não tem limite. Não é até 100 mil. É de graça. Dá para entender a falta de limite na graça? Não tem limite. Moisés entendeu isso. E está dizendo: Senhor, é pela graça. Então eu te peço mais graça. Te peço mais do Senhor. Com base na graça. No nosso mérito a gente está devendo. Mas na graça, o crédito não tem fim. Em Cristo nós temos tudo. Moisés entendeu isso. E lembra que essa nação é tua. É tua, Senhor. Como que o Senhor não vai? E sabe por que Moisés não aceita o anjo e faz essa oração? Porque foi Deus e não anjo que mandou ele colocar a vara no mar vermelho e ele se abriu. Porque foi Deus e não anjo que falou: coloca a vara no rio e o rio se tornou em sangue. Porque foi Deus quem falou: joga a vara no chão, ela se tornou uma serpente. Porque foi Deus e não anjo que falou e ele viu acontecer. Ele tem intimidade com Deus e não com o anjo. Ele conhece o seu Deus. É pessoal, é íntimo. Ele conhece a voz do pastor, o Yahvé de Israel. Ele não conhece anjo. Deus está fazendo, e aqui eu quero voltar atrás com a minha palavra de que Moisés deu um checkmate nele, porque quem é Senhor aqui é Deus e não Moisés. Quem é Senhor da história é Deus e não Moisés. Quem controla a vida é Deus e não a gente. Mas Deus graciosamente e amorosamente, mesmo quando está colocando o seu juízo em prática, Ele está nos fazendo fazer as orações certas. Porque nós não sabemos orar, nós não sabemos buscar. Nós estamos insensíveis, muitas vezes enamorados com o pecado e não com Deus. Então Ele precisa nos ensinar. Deus está fazendo Moisés fazer a oração certa. Deus está dizendo para Moisés: eu não quero estar no meio de vocês, que eu vou consumir vocês. Mas o que Ele não fala para Moisés é: mas eu vou fazer o coração de vocês estar preparado para a bênção. Então eu preciso quebrar vocês, para que vocês voltem a mim e façam a oração certa, porque eu respondo oração. Deus responde orações. Deixa eu parar para te fazer uma pergunta. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus responde orações. Você crê nisso? Crê? Você crê o tanto que você ora? O tanto que você depende? Eu não sei o quanto, eu estou perguntando só. Você crê que Deus, o soberano, responde suas orações? Porque a Bíblia diz que sim. Moisés sabe que sim. E Deus, mais do que todos. Por isso, Ele está fazendo Moisés e o povo fazer a oração certa. Pedir o certo com o coração apontado para o rumo certo. Às vezes nós estamos focados em orações aqui, nessa esfera da nossa vida. E Deus às vezes precisa nos quebrar, para que a gente enxergue que Ele está querendo que a gente ore por isso aqui. E então Moisés faz essa oração.
O povo se quebra, chora, reconhece o próprio pecado e volta para Deus. Verso 14, a resposta. Respondeu-lhe Deus: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Verso 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então lhe disse: rogo-te que me mostre a tua glória, Senhor. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando eu passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, para que, até que eu tenha passado. Depois, em tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. A intimidade desses dois é ímpar. Esse é um texto em que Deus começou trazendo juízo e termina falando sobre a quantidade que Ele vai se mostrar para Moisés. Começa num texto onde Deus está dizendo: eu vou consumir vocês, e termina dizendo: eu vou tirar a mão e você vai me ver pelas costas. Um texto com Moisés começando quebrantado e chorando, e termina com ele lambuzado, coberto pela graça de Deus. Depois de todas as palavras duras, Moisés faz uma oração, e Deus diz: tá bom, eu vou com vocês, porque eu achei graça sobre vocês. Moisés convenceu a Deus? Não, queridos. Deus convenceu a Moisés e o povo. Que Deus nos convença do nosso próprio pecado, da nossa própria oportunidade de graça que temos diante dele, de orarmos e sermos ouvidos, de sabermos até o que buscar diante de Deus, mas só saberemos se estivermos quebrantados na sua presença. Às vezes Deus não quer estar no meio de nós, mas Ele faz tudo o que é necessário, inclusive mandar o seu Filho para a morte, para que Ele tabernacule conosco, e ouçamos a oração de Jesus: Pai, a minha vontade é que onde eu esteja, estejam eles também, para que vejam a minha glória. João 17. Às vezes Deus não quer estar no meio de nós, mas Ele faz tudo o que é necessário para estar bem junto e para sempre conosco. Você tem andado com Deus? O Filho dele foi para a cruz para você estar perto dele, andando com ele, ouvindo e falando e sendo ouvido. Esse é o nosso Deus. É o Deus que nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor, para andar conosco, para nos ensinar, para nos perdoar diariamente, preparar o nosso coração para a bênção. Afinal, a bênção vem quando o coração está pronto. Que o Senhor te prepare na singularidade da sua vida. Nós vamos falar com Ele nesse momento. Bendito Deus, Pai amoroso sobre Israel, sobre nós. Nós te pedimos misericórdia e graça. Que o Senhor nos convença das nossas próprias faltas, da nossa falta de interesse no nome santo do Senhor, e nos traga avivamento pessoal e também coletivo. Que essa igreja busque o Senhor, que essa comunidade ame o Senhor Jesus. Traga-nos arrependimento
orações vivas na tua presença, necessitadas, mas cheias de expectativas de te encontrar e ouvir do Senhor a resposta. Dá-nos desejo pela tua voz na Sagrada Escritura. Dá-nos profundidade bíblica, comunhão firme e calorosa, fidelidade doutrinária, apego evangelístico, uma visão que vem do reino do Senhor. Dá-nos intimidade com teu Filho. Em nome de Jesus. Amém.